Vamos lá. Oitava aula do nosso primeiro módulo, que trouxe por tema aí as doutrinas fundamentais da fé cristã. Doutrinas fundamentais. Tudo que nós falamos aqui é fundamental para que nós possamos compreender a vontade de Deus, o propósito de Deus, né, e vivermos de acordo com a sua vontade e a sua verdade. Tá bom? Então, quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, nós separamos as três pessoas da Divina Trindade, né, para entendermos a função e o ministério de cada um separadamente. Porém, sabemos que os três formam um único Deus, correto? E tudo que é falado sobre Deus, tudo que é falado sobre Jesus, tudo que é falado sobre o Espírito Santo, deve ser obedecido, deve ser seguido. O mesmo se aplica à doutrina do homem, à doutrina do Espírito, aliás, à doutrina do pecado e as demais doutrinas que nós estudamos até então. Tá bom? Eu tenho certeza que serviu para esclarecer muitas dúvidas dos irmãos, das nossas igrejas, né? E vocês vão levar isso adiante. Tá ok? Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da igreja, ou o tratado da igreja, como algumas pessoas gostam de dizer. Tá? A matéria de hoje traz por tema eclesiologia. Eclesiologia ou doutrina, tratado da igreja, depende do que a pessoa gosta de falar, tá bom? Quais serão os assuntos abordados, tá, na matéria de hoje? Nós vamos falar sobre a origem da igreja, falaremos sobre as características da igreja, falaremos sobre as obras da igreja e vamos finalizar aí com as ordenanças da igreja. A nossa aula, ela tem por objetivo hoje compreender o que é a igreja, compreender e explicar as ordenanças, compreender e explicar quais as obras da igreja, ou seja, o que é a igreja, por que a igreja existe, né? Então nós vamos compreender aqui hoje o porquê da existência da igreja. Estão todos preparados? Então avancemos para a nossa aula. Vamos lá. Definição, tá? Eclesiologia, tá? A palavra eclesiologia, ela deriva de uma palavra, de uma palavra aí grega, tá? Que é eclésia, tá? Eclésia foi traduzida aí como igreja, tá? Então, o que é a eclesiologia? Eclésia, igreja, logia, estudo, tratado, pensamento, doutrina, né? Então, eclesiologia é a ciência ou a doutrina da igreja, tá? Na teologia sistemática, fala-se sobre a igreja de Jesus Cristo. Portanto, torna-se ali um tratado sobre a existência da igreja ou sobre a igreja, tá bom? Essa palavra eclésia, como nós falamos, meus irmãos, ela é uma palavra que ela não é do nosso idioma, ela não é do português, tá? Mas sim é uma palavra, tá, que provém do grego, tá? E ela é formada por dois radicais. Um é ek e o outro kaleo, kaleo, depende da entonação que for dada, tá? A palavra ek significa fora de e kaleo significa chamar, tá? Então nós estamos falando ali sobre chamar e fora, tá bom? Que forma aí a palavra ek, kaleo ou eclésia, tá bom? Então, por definição, nós temos o quê? Que eclésia é uma assembleia de chamados para fora, tá? Chamados para fora, né? Chamados para fora de onde?
para fora do mundo. Basicamente é isso que nós devemos entender. Alguém que foi tirado do mundo para pertencer a um outro grupo. Então, para fora, tirados de fora e levados para um outro lugar, tá bom? Então, a igreja, tá? Ela se aplica ou é direcionada a quem? A todos os cristãos de uma cidade ou de um país, como tem aí em Atos, capítulo 11 e capítulo 13, né, a uma congregação local, ou seja, a uma determinada congregação que fica em uma rua, em alguma viela, em algum prédio, ou assim por diante. E também é aplicada a todo o corpo de crentes. Quando eu digo todo o corpo de crente, eu estou me referindo a todos os crentes, tá? A todos os crentes da eternidade passada e também da eternidade futura e os crentes do presente também, tá bom? Nós veremos aí uma diferença entre esses dois grupos de crentes mais para frente, tá bom? Bom, quais são aí as características de uma igreja? Bom, a primeira característica de uma igreja verdadeira, de uma igreja que está em Jesus Cristo, é santa. A igreja, ela tem que ser santa, ela não pode estar aí envolvida com o pecado e com a iniquidade. Eu gostaria de pedir um favor para todos vocês, meus alunos agora, tá bom? Se vocês estão acompanhando a apostila, vocês vão ver que exatamente nesta parte, onde está lá, características e santa, você vai ver que está assim, a palavra transliterada do grego, né, tá hagios, né? Você pode ver isso na sua apostila. Mas foi um erro que passou despercebido. Por quê? Porque na verdade a palavra é agios. No grego, o H, ele é mudo, ele não tem um som, diferente do hebraico, que por muitas vezes aí é trocado pelo R, tem o som de R, que ficaria hagios, mas no grego o H, ele não tem som, ele é mudo. Então é agios, a igreja é agios, agios, a igreja é santa. Lembra que nós falamos lá na aula do Espírito Santo, pneuma agios? Então, exatamente, pneuma, Espírito, agios, santo. Né? Então, a igreja, ela é santa. Tá? Então, o agios, ou o santo, né? Que ele pode simbolizar o quê? Puro, cerimonialmente santo, sagrado, separado para Deus, ou cerimonialmente puro ou moralmente puro para Deus. Por que essas expressões? Para refletir o caráter do fundador e senhor da igreja, ou seja, para refletir o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, que fundou, que criou a igreja, né? Sendo ele santo, ele criou a igreja de pessoas santas, ou seja, pessoas separadas para Deus, separadas por Deus, para pertencer a Deus e morar com Deus. Não é verdade? Então, toda a igreja, tá? Ela é santa. O grupo de crentes fiéis é santo. Tá? A igreja é agios e não hagios. Façam esta alteração, tá bom, meus irmãos? Continuando aqui. Tá? Outra característica da igreja é católica. Não se espantem com este nome, por favor. Tá? Porque quando nós falamos católicos, já vem em mente, né, o pensamento lá da igreja, onde existem os padres, os cardeais, os arcebispos, bispos e assim por diante. Né? O Papa, né, também, né, meus irmãos? Mas a palavra católica, ela tem um significado, ela foi extraída também do grego, né? E é uma palavra que a sua tradução é universal. E também não é universal do que você está pensando aí. Quer dizer universal que engloba, envolve tudo, em todos,
em todas as eras e em todos os tempos. Tá? Então, quando chama-se a igreja de católica, tá? Quer dizer o quê? A igreja universal, ou seja, que envolve todos os salvos da era passada, presente, futura, os salvos de todas as terras, raças, ou vou até usar um outro nome aqui, uma outra etnia, né? Outras cores, né? Como tem as pessoas negras, os brancos, os asiáticos, que são mais puxados para o que as pessoas falam aí, os amarelados, né? Puxa para a coloração mais amarelada, e outras culturas propriamente dita, né? A igreja, tá? Além de universal, tá? Ela é também dividida por dois grupos de crentes. Tá? Temos os crentes militantes, que são aqueles que estão aí na frente da batalha, que estão aí lutando, estão trabalhando, né? Atualmente na obra de Cristo, ou seja, os obreiros, os pastores, os dirigentes de igreja, os missionários, né? Os pregadores, vamos dizer assim, os Daniéis, Anas, enfim, todos aqueles que têm aí um ofício na igreja do Senhor são chamados de igreja ou crentes militantes. Por quê? Porque eles militam, eles pelejam. Tá? E há um outro grupo, né, que é chamado de igreja triunfante. Por que triunfante? Porque são aqueles que já venceram, triunfaram. Né? Triunfaram sobre o pecado, triunfaram sobre a morte, triunfaram sobre tudo, né? Ou seja, eles venceram, né? E são esses crentes triunfantes, ou a igreja triunfante, tá? É a reunião de todos os crentes de todas as eras do passado, tá? Que já dormem, ou não vou utilizar essa expressão dormir, tá? Mas são aqueles que já partiram para Cristo e estão aguardando aí o retorno glorioso do nosso Senhor para ressuscitar e ir morar lá no céu com o nosso Senhor. Tá? Então, a igreja triunfante são todos aqueles que já partiram, já estão com Cristo. Tá bom? E igreja militante somos nós que estamos aqui fazendo a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Outra característica da igreja é que a igreja ela é apostólica, ela vem ali de um radical apostelo, né? Que significa aquele que foi mandado, aquele que foi enviado, aquele que foi direcionado a executar algum trabalho ou uma obra específica. E a igreja ela é chamada de apostólica. Tá? Por quê? Porque ela é fundamentada no quê? No credo, na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que os apóstolos de Cristo pregaram. Então, uma igreja que não vive aí a doutrina dos apóstolos, não vive e não tem em sua raiz os ensinamentos apostólicos, melhor dizendo, ela não é uma igreja apostólica. Pode ser qualquer coisa, menos uma igreja que segue os ensinamentos dos apóstolos, tá bom? Continuando aqui a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá. A igreja no Novo Testamento. Tá? Por que nós não vamos falar da igreja no Antigo Testamento? Porque nós não nos deparamos, tá, com a igreja formada no Antigo Testamento. Né? Nós nos deparamos aí, a partir do Novo Testamento, uma igreja formada. No Antigo Testamento nós temos um grupo de pessoas, tá? Um grupo de pessoas, ou melhor, uma nação, tá? Que foi separada e escolhida por Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que as mensagens, né, elas foram muito baseadas ali pelo e para os judeus, claro, que apontam para Cristo,
apontam para a igreja, mas foi uma mensagem voltada mais para o povo israelita, tá? Já no Novo Testamento, nós vemos até surgir a palavra igreja, né? Então, por isso que nós vamos falar da igreja no Novo Testamento e não no Antigo Testamento, tá bom? Para quem gosta de estudar, há muitos livros aí que falam da proto-igreja, né? Proto-evangelho e coisas assim por diante. Se você quiser pesquisar alguma coisa, pode pesquisar, tá bom? Então vamos lá. A igreja como organismo. O que nós entendemos por organismo, né? Nós entendemos por organismo que algo que possui vida e é capaz aí de se multiplicar ou de se reproduzir. Um organismo vivo, ele se reproduz, ele se multiplica, tá? Por isso que nós chamamos a igreja de organismo. Por quê? Porque ela é composta por pessoas vivas, tá? Ou seja, a reunião dos crentes, o grupo de crentes é composto por pessoas vivas, tá bom? No qual Cristo é a cabeça, claro, mas todo o corpo de Cristo, todos os demais crentes formam o quê? O corpo de Cristo, com seus membros e assim por diante, tá? Quando nós falamos de corpo, só para citar o que está na apostila, nós estamos falando ali de uma palavra grega chamada soma. Soma é corpo e não psoma, né? Se você colocar um P antes do so, né? Vira psoma. E o psoma é carne em grego, tá? São palavras distintas, né? Mas muito semelhantes, né? Então, quando nós falamos lá da carne, né? Não a carne oferecida no altar do holocausto, mas quando nós vemos no Novo Testamento ali que o espírito luta contra a carne contra o espírito, então ali é psoma que está sendo utilizado, tá bom? Então, psoma é a carne, a corrupção, coisas semelhantes, tá? Então, quando nós pensamos em soma, corpo como soma, né? Nós estamos falando de um organismo que possui células vivas e essas células elas se multiplicam, né? Elas se reproduzem, né? E você pode ver que esse conceito aí, ele se aplica à igreja. A igreja, ela realmente, ela tem que se multiplicar, né? Isso é feito através do trabalho evangelístico, do trabalho missionário, através da pregação, através dos louvores. Então, toda a obra, todo o trabalho que é executado na igreja, tá? Tem que ter em mente exatamente isso, que é para a multiplicação, tá? Para a reprodução do corpo de Cristo. Se as células, elas param de se reproduzir e se multiplicar, partes do corpo vão se deteriorando, tá? Vai ali necrosando, né? A palavra certa, né? Necrosar, vai morrendo. E é o que acontece com a igreja quando a igreja não se reproduz. A igreja, ela pode entrar aí em falência, né? E deixar de existir. Não estou falando a falência jurídica, né? Mas estou falando a morte da igreja. A igreja deixa de existir. Portanto, a igreja ela tem que se multiplicar, tá bom? Temos também a igreja como organização. Como organização, igreja como organização, nós entendemos o quê? Que é um grupo de crentes, né, que já foram batizados e estão reunidos no nome do Senhor, obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus, tá, de uma forma ordeira e organizada, tá, e junto com isso, o que é? A sua instituição jurídica, ou seja, possuir ali o seu número de CNPJ, ter o seu estatuto social, ter as suas atas ordinárias e extraordinárias, cumprir aí com as suas obrigações, mantendo assim a sua idoneidade, né?
ou seja, mantendo aí a sua transparência, mantendo aí o seu caráter santo diante de toda a sociedade, diante de todo o povo. Então, a igreja como organização é isso aí, tá bom? Continuando aqui, quais são as palavras que descrevem os cristãos? Ou por quais nomes, vamos melhorar, né? Por quais nomes os crentes podem ser chamados? Todos nós sabemos, né? Além de tudo, há muito mais do que nós vamos ver aqui, tá? O primeiro nome que nós temos é irmãos, né? Ou seja, ela dá a ideia de fraternidade, de união, como se fosse uma família, né? Ou seja, o grupo de crentes, eles são irmãos, né? Irmãos não pela carne, não pelo sangue, mas irmãos por causa de Cristo Jesus, pertencendo a uma mesma família. E quando nós falamos de família, nós pensamos aí em união familiar, né? E esse mesmo conceito, ele deve ser aplicado à congregação, à igreja, né? Da mesma forma que você zela, cuida pela sua família, né? O cristão deve o quê? Lutar, zelar pelos seus irmãos, defender os seus irmãos, apoiar os seus irmãos. Tá? Outro nome, tá, que é dado aos cristãos é crente. Crente por quê? Porque crê. Crê em quem? Crê em Cristo Jesus. Então, a palavra crente deriva da palavra crer. Né? Então, crente é aquele que crê. Outro nome que nós encontramos na Bíblia são santos, ou seja, são aqueles que foram separados do mundo e estão consagrados, dedicados a Deus. Então, a Bíblia também se refere aí a santos, né? A Bíblia também usa um outro nome, tá? Os eleitos, ou seja, aqueles que Deus elegeu, melhor dizendo, né? Aqueles que Deus escolheu para que eles possam aí ter um futuro glorioso, um destino glorioso. E quem são esses que Deus escolheu? São todos aqueles que respondem sim ao chamado de Deus. São todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Né? Outro nome que nós nos deparamos aí são discípulos. Discípulo pode ser interpretado aí como um aprendiz, ou seja, são aqueles que estão em preparação espiritual constante. Né? Outro nome, claro, é cristão, que significa ser seguidor de Cristo. A Bíblia também usa os do caminho, né? Foram expressões utilizadas aí pelos crentes da igreja primitiva, né, para identificar aqueles que possuíam uma maneira diferente, uma maneira especial de viver, né, a vida de acordo com os preceitos de Jesus. Né? Agora, com relação aos outros nomes que nós falamos aqui, as pessoas chamam de vasos, chamam de barro, chamam de irmão, santo e assim por diante, né, irmãos? São os nomes da modinha por aí. Quais são as obras que a igreja deve realizar, que a igreja deve executar? Né? Todas as igrejas devem ter isso em mente. A igreja ela não existe para ganhar dinheiro, a igreja ela não existe para ter um status social, nada disso. A igreja ela existe, ela foi criada, ela foi fundada primeiramente para quê? Para pregar a palavra, ou pregar o evangelho. Mateus 28 está bem claro. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado e assim por diante. Você conhece muito bem esta passagem. Tá? Então, a obra primária da igreja é pregar a palavra. A palavra de Deus como deve ser pregada. A palavra do arrependimento,
a palavra que converte, a palavra que salva, tá bom? A igreja também existe para quê? Para prover, tá, meios de adoração, ou seja, para fazer que todos os salvos, todos os crentes, todos os cristãos, todos os eleitos, né, venham aí adorar, tá? E a questão de provisão dos meios de adoração, nós estamos falando de hinos, estamos falando de instrumentos, momentos, né, de adoração, momentos de louvor, de clamor, de súplica ao Senhor, tá bom? Também nós podemos falar que a igreja ela existe para quê? Para prover, né, ou permitir aí dar meios de comunhão religiosa, ou seja, permitir que os membros em si venham ter comunhão uns com os outros. E a obra última é o quê? Sustentar uma norma de conduta moral, ou seja, fugir do pecado, né? Ter uma vida santa, uma vida diferenciada dos demais. Então, para isso aí são para esses itens que a igreja existem, né? Então, são esses itens aí que formam a obra da igreja. Bom, agora nós vamos entrar num assunto muito interessante e bem discutido por todos os grupos religiosos, né? Há quem diga que há 2 ordenanças, 3 ordenanças, 4, 5 ordenanças, depende do grupo que está sendo seguido, ou da teologia defendida, tá? Mas basicamente nós temos aqui 2 ordenanças. Nós vamos falar das ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que se dá o nome de ordenanças? Tá? Porque refere-se à ordem, a ordem dada por Jesus Cristo. Tá? Nós, os pentecostais, nós da igreja pentecostal Deus e Amor, cremos aí que há 2 ordenanças. São estas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor. A ceia comemora o quê? A obra de Cristo no Calvário, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E o batismo, né, fala-nos o quê? Da purificação dos nossos pecados através do quê? Através do Espírito Santo de Deus. Então vamos conhecer aqui as ordenanças de Jesus, tá? A primeira ordenança que nós vamos falar é o batismo, tá? O que é o batismo, tá? O batismo não é apenas um banho a ser tomado lá no Jordão do Bororé. O batismo, em primeiro lugar, meus irmãos, é a nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós mergulhamos, né, o velho homem, ele morre, né, ele morre. Quando ele está totalmente envolvido pela água, né, ele está sepultado. E quando ele ressurge das águas, ele está ressuscitando. Então nós temos ali a morte do velho homem, né, e a ressurreição do novo ser, da nova criatura, do Filho de Deus. Tá? Então é a nossa identificação com o quê? Com a morte, com o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? O que esse ato quer dizer? Né? Não é um ritual de iniciação, não é nada disso. Tá? O batismo é uma declaração pública de que o homem vai abandonar a sua vida pecaminosa. Tá? Por quê? Porque essa vida pecaminosa morreu com o velho homem, está lá sepultado. E a partir de agora, ele vai começar a viver
uma nova vida. Por quê? Porque ele ressurgiu, ele ressuscitou com Jesus Cristo. Passou a ser uma nova criatura. Então, uma declaração pública de que o homem está arrependido, morreu para o pecado e está vivendo aí uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo, ele também é um selo da fé. Por que selo da fé? Né? O que nós podemos entender por esta palavra? Né? É uma marca de que você, tá? De que o homem ele passou a crer e colocar a sua fé em Jesus Cristo, a sua fé nos caminhos e na palavra do Senhor. Ele está arrependido, ele ouviu a palavra, ele se arrependeu e está vivendo aí uma nova vida. Por este motivo, tá, é que não se batiza crianças. Tá? Uma criança, ela não pode exercer a fé. Uma criança, ela não pratica a fé. Uma criança, ela precisa primeiro conhecer, ela precisa crer e obedecer, ter ciência daquilo que ela está fazendo. Então, por isso que não podemos aí batizar crianças recém-nascidos, né? Assim como fazem aí outros grupos, outras organizações, né? Então, o batismo é para quem creu em Jesus Cristo e está arrependido, tá bom? Nós, os cristãos, os crentes, os do caminho, os eleitos, seguimos o quê? Obedecemos o princípio bíblico de consagrar, de apresentar o filho a Deus, ou seja, consagrar aquela criança ao Senhor, mostrar ao Senhor que nós estamos doando aquela criança ao Senhor, para que aquela criança venha, nós desejamos que aquela criança venha crescer nos caminhos do Senhor, né? Então, o quê? Então, nós apresentamos e não batizamos, né? O batismo é só depois que as crianças passam a compreender, crer e obedecer as palavras de Jesus Cristo. É importante nós falarmos também que o batismo em si, ele não salva, tá bom? Porém, ele acompanha, ele está ao lado da salvação. Por que que o batismo ele não salva? Porque se o batismo, apenas o batismo, salvasse, não seria necessário Cristo morrer na cruz, né? O batismo, ele faz parte do processo salvífico, ou seja, o processo da salvação. Todo crente deve se batizar. Toda pessoa que creu em Jesus Cristo deve se batizar. Por quê? Porque ela vai confessar publicamente que ela é um seguidor de Cristo. Se falássemos da salvação pelo batismo, ou até mesmo batismo pelos mortos, como dizem aí, nós estaríamos colocando a salvação não pela fé, não pela obra de Jesus Cristo, mas por um ato humano, tá bom? Porém, todo mundo que aceita Jesus Cristo deve se batizar. Por quê? Quando ele se batiza, nós já falamos e vou repetir, tá? Ele está confessando que ele está arrependido. Ele está confessando que ele quer viver uma nova vida. A pessoa, quando tarda o seu batismo, excluindo aí, irmãos, casos específicos, né? Claro, que impedem aí o batismo, como em casos de adultérios, pessoas que ainda não estão libertas, né? A pessoa que tarda o seu batismo, não estando nessas exceções, ela ainda não tem certeza que ela quer seguir, ela ainda não tem certeza se ela realmente está disposta a viver uma vida com Cristo. Tá? Então, por isso que nós falamos que ele acompanha a salvação. Por quê? Através do batismo, nós temos a certeza de que uma pessoa aí, ela se arrependeu e está disposta a seguir os caminhos do Senhor.
o meio, ou o método, ou o modo de se batizar? Existem muitas... Existem algumas teorias, vamos colocar assim, né? Mas se nós levarmos em consideração a palavra e interpretá-la literalmente como deve ser, a palavra batizar, ela deriva de um radical grego, que é baptizo, tá? E essa palavra significa o quê? Imergir, né? Imergir, mergulhar, né? Completamente, tá? Não é deixar uma parte para fora, não. Tá? É mergulhar completamente, estar totalmente envolvido, né? Algumas pessoas tentam, alguns grupos falam aí do batismo por aspersão, que é pingar ou jorrar umas gotinhas de água em cima na testa, né? Algumas pessoas falam de ablução, que é um banho, limpar, né? Dar um banho. Mas, na verdade, o batismo é literalmente um mergulho, né? É mergulhar literalmente nas águas, né? Então, este é o método correto de se batizar. Mergulhar completamente nas águas. Mas não apenas mergulhar, né? Mas mergulhar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa é aí a nossa fórmula batismal. Outro ponto interessante que nós devemos falar sobre o batismo é a sua eficácia, tá? Por eficácia, nós entendemos que ele é eficaz, ele funciona. Portanto, há a necessidade de um único batismo e não diversos batismos, tá? Porque se a pessoa se batizou uma vez, ela não necessita se batizar novamente, porque basta apenas uma confissão pública, tá? Para que aquela pessoa venha ali estar e fazer parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos aqui um outro assunto muito interessante e também muito polêmico, né? Que é a ceia do Senhor. Antes de nós falarmos sobre a ceia do Senhor, é interessante trazer aqui para a nossa reflexão que muitas pessoas criaram aí, alguns grupos criaram aí diversas teorias sobre o batismo, né? Aliás, sobre a ceia do Senhor. Tá? Mas hoje aqui nós vamos ver aqui o que a ceia do Senhor efetivamente quer nos dizer, tá bom? Bom, a ceia, em primeiro lugar, ela foi instituída, ou seja, ela foi criada por Jesus Cristo. É uma ordem, uma ordenança de Jesus Cristo, né? Que o crente aí, ele deverá o quê? Toda vez que se reunir, né, partir o pão em nome do Senhor, né? Quando que aconteceu? Na última refeição, que aconteceu na Páscoa, né? Então, para nós, os cristãos, para nós, os servos de Jesus Cristo, nós não seguimos o que? A Páscoa judaica. Nós seguimos o quê? Nós seguimos a Santa Ceia, o ensinamento da Santa Ceia do Senhor. Mas o que é a Santa Ceia do Senhor efetivamente? O que ela faz? Tá? Bom, em primeiro lugar, vamos falar do que ela faz. Tá? A ceia, ela aponta para o passado. Tá? Aponta para o passado, por quê? Porque nos traz a memória, nos faz recordar do quê? Da morte de Jesus Cristo no Calvário. Nos traz a memória, nos faz recordar, nos faz lembrar da morte de Cristo no Calvário. Tá? E também é um ato de ação de graças, né? Como diz aqui, né? Eucaristia, né? É um ato de adoração, de louvor a Jesus Cristo. Então, por isso que ela ali aponta para o passado. Aí, a Santa Ceia, ela é fundamental e ela é importantíssima para
o presente. Por quê? Porque a Santa Ceia, né, ela demonstra um ato de comunhão, tá, do cristão, tá, comunhão do cristão para com Cristo e para com Deus, né, e também para com os demais membros do corpo de Cristo. Por isso da importância hoje do crente participar, né, da Santa Ceia do Senhor. Também é o reconhecimento da nova aliança, a nova aliança feita onde? Não em sangue de carneiros, de ovelhas, mas no sangue de Jesus Cristo, o que torna Jesus Cristo Senhor, né, da vida dos cristãos, né, o que faz com que o crente tenha compromisso de fazer a vontade e permanecer leais a Jesus Cristo, resistindo ao pecado e se identificando ali com a missão de Jesus Cristo, né? Então, o crente, quando ele participa da ceia do Senhor, ele está ali confirmando que ele é participante da aliança de Jesus Cristo. Tá? A participação na ceia, ela requer o quê? Hoje, ela requer o quê? Um autoexame. Ou seja, o cristão, ele tem que participar da ceia, né, com atitude e conduta digna. Ou seja, ele tem que estar ausente de pecados, né, ele tem que ter nascido de novo. Né? Isso nos leva a dizer que, para participar da ceia, o cristão ele tem que estar santificado, tem que estar purificado, tem que estar preparado, né? Não é de qualquer forma. Tá bom? A Santa Ceia, né, ela também se relaciona com o futuro. Por quê? Porque ela é um antigozo daquilo que nós vamos, né, desfrutar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós participaremos ali das bodas do Cordeiro com o nosso Senhor. Né? A ceia também nos faz lembrar, tá? E defender que Cristo ele vai voltar para buscar o seu povo. Né? Nos faz orar ao Senhor. Né? E o que é utilizado ali na Santa Ceia? São dois elementos. Tá? Pão e vinho. O pão e o vinho, eles representam o quê? Representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Porque foi exatamente isso que Jesus pegou, né, quando fez a instituição da Páscoa. Ele pegou o corpo, o pão, aliás, e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Quando ele pegou o cálice, ele ofereceu o cálice e disse: tomai e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Tá? Então, o que acontece? Ali nós temos a representação, né, antes da oração consagratória. Bom? Quando acontece, quando o presbítero ele ora, o diácono ele ora, né, nós cremos, né, que o pão e o vinho são consagrados, são transformados literalmente ali no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Além da presença do corpo e do sangue ali no pão e no suco da uva, melhor dizendo, nós também temos o quê? A garantia de que Jesus também vai se manifestar, vai se fazer presente em todos os momentos que nós nos reunimos ali em seu nome. Né? Quem deve participar da ceia do Senhor? Bom, existem algumas teorias, né? A ceia restrita, ultra restrita e a ceia liberal. Né? A ceia liberal, qualquer pessoa pode tomar, a restrita, somente pessoas de um mesmo grupo religioso, ou seja, de uma mesma denominação, e a ultra restrita é quando as pessoas de uma única congregação é que podem participar da Santa Ceia. Mas isso não vem ao caso neste momento.
né? Quem é que deve participar da ceia? Todos os salvos em Jesus Cristo. Somente aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, vivem de acordo com a palavra de Jesus Cristo, se batizaram, são esses que podem ali estar participando da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tá certo que o novo convertido, ele aceita Jesus, já faz parte do corpo, porém ele ainda não está totalmente pronto para participar desta ordenança, né? Então, é necessário ser batizado, tá ok? Então, meus irmãos, a nossa aula de hoje é isto. Espero que todos vocês tenham gostado do que nós ensinamos aqui, tá? Que esta aula, né, e que esse primeiro módulo, melhor dizendo, tenha servido aí para te ajudar no seu ministério, te ajudar aí na sua congregação, né? Tenha te ajudado a evitar os erros de pregação que muitas vezes nós cometemos, né? A partir da semana que vem, eu volto a falar neste momento, né? A partir da semana que vem, nós teremos a nossa avaliação. Não precisem ficar com medo, tá bom? Se você assistiu às aulas, se você está acompanhando aí as matérias em sua casa, você tem condições, está preparado para fazer a avaliação, tá? Mas todos vocês deverão fazer a avaliação para conseguirem aí a graduação, tá bom? Todos vocês terão que estar ali aprovados para conseguir a graduação, para ir para o próximo módulo, tá bom? Então, meus irmãos, estudem, tá? Meditem na palavra de Deus, meditem nas apostilas, estudem, e eu tenho certeza que vocês conseguirão fazer esta avaliação, tá bom? Queridos, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima aula, no nosso próximo módulo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.